Bom dia a todos, professor. Bom dia. Tudo bem com vocês? Bom Passaram dia. bem a semana? Bom dia. Poxa, que barba imperial, hein? Achei que fosse até o Dom Pedro que estava aí, rapaz. Ô, louco. Puxa vida, Dom Pedro resolveu fazer teologia depois de deixar o comando do país. Tudo bem. Como é que foram de férias? Primeira semana de aula? Tudo tranquilo? Tiveram todas as aulas, todos os dias? Sim, Faltou missão, né, o Ricardo Costa, né? isso. Está sendo tranquilo esse retorno agora, completamente assim, pelo Zoom? É meio estranho, né, ainda, né? É o jeito, né? Não tem outra forma, né? Não é nada tão ruim que não possa piorar. Vocês viram que Campinas, não sei se quem está morando em Campinas, aí voltou a fase vermelha hoje, né? Isso mesmo, as escolas fechadas. Minha esposa, por exemplo, estava trabalhando, já não vai hoje. Poxa, Isso mesmo. vamos ter que lidar com paciência e com perseverança até o dia que as coisas voltarem ao normal, né? Pela vacina, ou sei lá, pela extinção natural do vírus. Vamos ver. Então vamos falar com Deus em oração. Pai querido, nós somos gratos por esta manhã, por esse dia acrescentado às nossas vidas, porque o Senhor, ainda que nos dias difíceis, nos permite ter conversas amenas, ter os nossos corações elevados na Tua presença, cogitar as coisas do reino, pensar nos Teus interesses, e ainda assim, ó Deus, sermos úteis nas Tuas mãos para abençoar o povo a nós confiados, de modo que levemos a consolação com a qual nós mesmos somos consolados, para confortar aqueles que estão em qualquer tribulação. Permanece conosco, dá-nos a Tua bênção, dirige esse encontro para a Tua glória e para o nosso bem, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, se vocês puderem tomar a palavra de Deus comigo, lá no livro dos Salmos, Salmo 56, versículos 3 e 4, da nossa breve meditação nessa manhã. Salmo 56, versículos 3 e 4. Diz assim a palavra de Deus: quando eu ficar com medo, hei de confiar em Ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Irmãos, dispensando-me, porque não tenho tempo de exatamente falar do contexto histórico desse salmo, onde ele se deu, como Davi chegou à sua composição e as suas filigranas exegéticas e hermenêuticas, eu queria prender-me apenas e tão somente aos versículos 3 e 4 que nós lemos, para contextualizá-lo no tempo que nós estamos vivendo. Eu não sei qual tem sido a sua experiência pastoral durante o tempo da pandemia. Eu tenho, por exemplo, colegas que exauriram ou esgotaram toda a sua atividade pastoral na produção de lives. E, de alguma maneira, eles acabaram uberizando a igreja, ou seja, fazendo a mediação entre a experiência de fé e a prática concreta da vida cristã por meio dos aplicativos, sem que tivesse nenhum tipo de maior empatia, de maior contato e tudo mais. Conquanto não vejo isso de todo com maus olhos, mas eu vejo que é uma redução importante e um prejuízo bastante significativo para a vida cristã. Evidentemente que cada lugar, cada pastor, premido por questões de consciência e ao mesmo alertados pela prudência do tempo em que nós vivemos, o fato é que muitas das nossas ovelhas, nesse tempo, nesses dias, experimentaram temores e tremores reais. Foram deixados muitos na alienação, no abandono, no isolamento. Outros tantos perderam muito da sua relação afetiva com os familiares e sofreram com isso, perderam a proximidade com os amigos e sofreram com isso. Houve uma quebra, uma fissura, uma ruptura em muitas comunidades, embora a comunidade não tenha se desfeito, evidentemente, mas o afastamento faz com que as pessoas se tornem um pouco mais frias, indiferentes, ou até mais
acostumadas com as facilidades desse tempo tecnológico. Contudo, um dos deveres importantes dos ministros nesses dias de peste, de pandemia, de isolamento, de confusão, de polarização, é ser, entre outras coisas, um portador do conforto e do consolo de Deus. Devem ser homens que se tornem não canais de mais do mesmo que o mundo fala em torno de políticas, ideologias e outras coisas mais, mas cada vez mais acentuar essa dimensão do evangelho que leva ao coração das pessoas conforto, propósito, sentido para a vida. Eu, por exemplo, aqui em Itapira, nunca teve dias muito bons desde o início da pandemia. Seja porque o nosso sistema de saúde aqui é frágil, seja porque uma cidade que, devido à sua cultura, ou sabe-se lá o que, nunca quis saber muito de fazer distanciamento. Então, os números aqui não são bons, nunca foram bons. Né? Nós estamos do lado, por exemplo, de Mogi Guaçu e Mogi Mirim, que há muito tempo já estão num colapso. Mogi Guaçu até é a primeira cidade do interior de pequeno porte a ter lockdown, exatamente porque, né, não foi lockdown total como se tem na Europa, mas é muito perto daquilo, porque as coisas não são fáceis aqui. E, evidentemente, a igreja sofreu, né, nesse tempo. Né? Nós fomos a última igreja evangélica da cidade a voltar com trabalhos presenciais, observados os protocolos. Mas teve uma coisa que nunca faltou. Desde o dia 21 de março para frente, eu nunca deixei de visitar as minhas ovelhas, né, do portão de suas casas. Fiz questão de ir de lar em lar, de casa em casa, todos os meses, semana após semana, sabendo que também corria perigo, não sem temores no coração. Eu sou do grupo de risco, tenho comorbidades, enfim, mas fiz questão, levado por uma consciência de que era meu dever dizer aos meus irmãos que, primeiro, eles não estavam sozinhos nem desamparados. Segundo, que eles precisavam, neste tempo e para este tempo, exercitar a sua inteira confiança em Deus. E quando fossem sobressaltados pelos medos próprios desse período, que eles se voltassem para Deus e agarrassem as suas promessas, as suas palavras, e tivessem consciência de que, ainda que humanas companhias não fossem possíveis, jamais estariam destituídos da companhia mais importante, mais essencial para as suas vidas, que é a do Senhor Jesus, do Espírito Santo em suas vidas e do amor de Deus que era declarado mais uma vez no Evangelho, que eram filhos queridos, muito amados e que não havia o que temer. E ainda que viesse a passar pelo vale sombrio da sombra da morte, como alguns dos meus irmãos aqui passaram pela perda de filhos, de pais, de avós, né, acometidos por essa enfermidade ou por outra, ainda que passassem pelo vale da sombra da morte, não estariam sozinhos, alienados, abandonados. O bom pastor Jesus estaria com eles, estaria presente em suas vidas. E para marcar essa presença de Jesus em suas vidas, eu, pedindo licença ao meu conselho e conversando com o meu presbitério, eu ministrei ceia em todos os lares de todas as famílias da minha igreja, nesse período que não podia ter nenhum tipo de ajuntamento solene. De porta em porta, das calçadas, nas garagens, né, reunindo a família nuclear que ali estava, fiz questão de ministrar a ceia do Senhor para que eles tivessem aquela experiência lá dos discípulos de Emaús, que no partir do pão, Jesus se faria presente no meio deles, que no estar sentados à mesa, ainda que figurativamente, mas no partir do pão, no tomar do cálice, eles experimentassem esta união vital, indestrutível com o Senhor Jesus. E assim, da minha experiência, lendo a palavra de Deus, eu tomo consciência de que é preciso que nós nos tornemos portadores desta palavra, desta mensagem para as nossas ovelhas, para os nossos irmãos, nesses dias em que daqui até abril, segundo todas as projeções, deixando de lado todo o negacionismo, deixando de lado toda pretensão de ser mais sábios do que Deus, do que a própria ciência, não se deixando levar por nenhum tipo de propaganda ou de conversa de conspiração e tudo mais, simplesmente agarrando-se à realidade que está posta e imposta diante de nós, esses dias que daqui para frente
tudo parece demonstrar que teremos dias mais duros e mais difíceis, como disse alguém ontem à noite, talvez teremos o março e o abril mais tristes de nossas vidas, na contagem de mortos e outras coisas mais, nós devemos ser portadores dessa palavra. Quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti. Ou seja, quando os nossos irmãos tiverem os corações sobrados pelo medo, lembrá-los da presença, das promessas, da palavra, mas, sobretudo, do caráter santo, justo, bondoso, misericordioso do nosso Deus. E, ao mesmo tempo, lembrar-lhes que, para esses dias, nada pode comunicar maior graça ao nosso coração, maior bênção às nossas almas, maior descanso às nossas mentes, do que ler a palavra de Deus, do que encharcar a nossa alma, do que saturar a nossa mente da palavra de Deus, para ter nela exatamente esta âncora que nos firma nos dias de mares bravios e de ventos procelosos. Que o Senhor nos ajude, irmãos, como ministros da esperança, como profetas das boas notícias, a consolar os nossos irmãos, lembrando-os do caráter santo de Deus, dos propósitos sempre justos e abençoadores dele, de sua vontade, que é sempre agradável, mas, sobretudo, do seu caráter, que é sempre santo. E assim não temos que temer, porque o Senhor está conosco e nós estamos bem firmados nele, mediante o sangue precioso de Jesus e a atuação graciosa do seu Espírito. Que nesses dias tão difíceis nos tornemos esses consoladores do povo de Deus, com a consolação que nós mesmos recebemos do Senhor, que nós consolemos os que estão em toda e qualquer tribulação, como fala Paulo na carta aos Coríntios. Né? Bendito seja o Pai, o Deus e Pai de Jesus Cristo, que nos chamou para esta hora, para sermos profetas nesse tempo, né? Para que nesse momento de tanta dor, de tanta morte, nós sejamos portadores de uma alegria e de uma vida que não conhece o ocaso. Deus nos abençoe, irmãos, e nos dê a alegria de servirmos ao Senhor nesse tempo difícil. Amém. Muito bem, nós vamos dar uma pequena invertida. Eu tinha dito que nós íamos trabalhar primeiro em grupos, 45 minutos em grupo, e depois teríamos aula expositiva, mas vamos ter que inverter devido à natureza da próxima aula, que eu tenho no primeiro ano. Então, nós vamos ter 45 minutos de aulas expositivas e depois eu vou dar um trabalho em grupo para que vocês façam. Vamos então, nós estamos estudando nesse semestre denominações e seitas. Embora o nosso curso, o seu escopo seja fazer uma análise das denominações e das seitas a partir da ótica reformada, da teologia reformada, e buscar respostas na prática pastoral em frente aos desafios impostos pelo aspecto fragmentário do Evangelho e pelo sectarismo e as novas experiências religiosas que surgem a cada dia na sociedade, e como igreja, de maneira habilidosa, porém sempre caridosa, dar uma resposta do Evangelho, nós também não podemos perder de vista que denominações, religião e seitas não podem ser tratados de dois espectros muito importantes das ciências. O primeiro deles, o da filosofia da religião, e o outro da sociologia da religião. Se nós destacarmos, de qualquer maneira, esses dois assuntos, desses dois vieses aí do construto intelectual das ciências sociais, nós perdemos muito o conceito e muito o conteúdo do que diz respeito a seitas, religião e denominações. Bom, para começo de conversa, é próprio do movimento religioso haver esses dois movimentos em forma de sístole e de diástole, ou então em formas de antíteses que se opõem exatamente na experiência religiosa. O primeiro deles é da religião instituída como um corpo majoritário de pessoas que creem. Esse corpo majoritário da religião, que se cristaliza ou que se consolida em torno de lideranças, de corpo doutrinário, de monopólio dos bens que dizem respeito à salvação e do próprio produto da religião. Esse grupo maior, que se dá o nome de religião, igreja ou mais tarde denominação, ele é um grupo que se impõe, né, dentro de um espaço de tempo, geográfico, étnico, cultural, e ele é o corpo dominante a respeito de uma fé.
mas sempre há um aspecto fragmentário em todo o corpo majoritário. Homens e mulheres que, propondo ou tendo uma experiência ou uma interpretação diferente da maioria, eles se organizam e se destacam, se separam desse corpo maior, formando aquilo que sociologicamente se chama de seitas, que a palavra seita significa tanto cortar quanto seguir, né, dependendo de como se declina essa palavra, por exemplo, na língua latina. Mas seja como for, então é próprio de que haja um movimento maior, institucional, que quer monopolizar a experiência religiosa, a produção de bens da salvação e, ao mesmo tempo, a produção de oferta para o consumo religioso. Isso é próprio, é comum da religião. E, ao mesmo tempo, com uma natural reação a este monopólio, existem aqueles que, dando uma interpretação diferente, ou rebelando-se, ou tendo uma experiência que não seja identitária com um grupo maior, se separam e formam as seitas. Isso é próprio do movimento religioso. É um dado antropológico consumado que haja, então, um grupo majoritário, um grupo maior, e deste grupo maior haja um grupo menor que se desprenda dele, levado por motivos filosóficos, religiosos ou de pura rebeldia, e assim formam-se as seitas. Então, isso é próprio da religião. Quando nós vimos para as grandes religiões monoteístas, por exemplo, judaísmo, islamismo e cristianismo, a verdade é a mesma. Existe um livro regulador que diz que é a fonte autoritativa daquilo que eles creem e o código pelo qual eles se identificam e se relacionam religiosamente. Entretanto, apesar deste livro prover para uma ampla maioria um consenso tanto interpretativo quanto fideístico, mesmo dentro das religiões chamadas monoteístas ou religiões do livro, existem interpretações que são ou divergentes, ou que são conflitantes, ou que colidem com a maioria, e mesmo essas religiões, o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, embora tenham uma fonte autoritativa comum, ou uma fonte revelacional comum, e tenham aspectos éticos e morais que são convergentes, mesmo aqui existem aspectos fragmentários que são levados pelo mesmo mote. Ou há uma interpretação, ou há uma apropriação, ou há uma experiência, ou uma simples rebeldia, e um grupo se destaca em torno de um líder, de uma proposta, e vão viver a sua experiência, ainda que não se digam completamente desconectados do filão principal, eles, na verdade, estão caminhando ou paralela, ou marginal, ou contrariamente àquilo que é majoritário na religião. Quando se diz aí das religiões, chamadas religiões, as grandes religiões, mas que não são monoteístas, budismo, hinduísmo, confucionismo e outras tantas, que embora não tenham um livro, digamos assim, que seja o códice central em torno do qual orbitam e gravitam o senso comum. Embora não tenham um líder, e às vezes nem mesmo um único Deus, e tenha uma pluralidade de divindades, mesmo eles, embora sejam tidos como religiões mundiais, porque assambarcam uma grande maioria da humanidade, Índia, China, assim por diante, mesmo aí, os aspectos fragmentários estão presentes e, às vezes, mais acelerados e continuados do que nas grandes religiões. Colocando isso tudo, nós vamos vir para o cristianismo. O cristianismo, ele surge, no primeiro momento, monoliticamente, embora esse aspecto monolítico não seja verdade absoluta, porque nunca houve uma única igreja institucional. Sempre houve várias igrejas locais e regionais que se identificavam como uma única igreja universal. Então, aqui vem o primeiro grande significado de igreja, denominação, o aspecto da busca da catolicidade, da universalidade. Embora separados no tempo, na etnia, na cultura e, às vezes, no modo representativo e celebrativo, ainda assim se viam unidos, de alguma maneira, a uma entidade espiritual, ideológica, filosófica
ou a um horizonte que lhes dava uma direção. Então, é próprio também do cristianismo, né, desejar esta catolicidade envolvente, todo abrangente, que coloque todos sob o mesmo guarda-chuva, sob uma mesma liderança e uma mesma orientação. Mas isso nunca se verificou de fato e de verdade. Também o cristianismo, desde a sua nascente, já apresenta aspectos bastante fragmentários. A própria experiência neotestamentária demonstra isso. Na carta aos Coríntios, Paulo reclama que existem partidos dentro de uma igreja local. O pessoal de Apolo, de Pedro, de Paulo e assim por diante. Mas o que dizer do espírito sectário da carta aos Gálatas, né? Ou dos judaizantes, ou de Teótrefes na Epístola de João, ou, sei lá, em outros escritos do Novo Testamento, que demonstram isso. Mas quando a gente vem para a história, sobretudo nos primeiros 500 anos da igreja, nós temos pelo menos 4 grandes divisões em 500 anos. A primeira é a divisão do quarto decíminios. Vocês devem ter estudado isso em história, que os cristãos que estavam no Ocidente, sobretudo na cidade de Roma, se divergem ou se separam devido à data da Páscoa. Uma coisa que parece tão boba, para eles foi sensível, e eles acabaram se dividindo. O segundo se dá em 431. Os assírios não aceitam as definições propostas da Trindade até aquele momento e, levados por Nestório, se separam assim da grande igreja. Em 451, nós temos os monofisitas, que não aceitam o dogma de Calcedônia e também se separam do cristianismo, da igreja maior. Entre uma coisa e outra, nós temos os arianos, né, que é uma heresia trinitária, de ênfase cristológica, que também não aceita, por assim dizer, o monopólio e a produção de bens de salvação doutrinários e religiosos para o culto e para a vida da igreja assentido como universal, e se separa. Então, esse aspecto fragmentário ele está presente também no cristianismo, e é um aspecto sectário. Então, nós temos os assírios, ou os caldaicos, nós temos, logo depois, os monofisitas, ou os sírios católicos de Antioquia, depois nós temos os arianos, e antes de tudo nós tivemos aqueles que se separaram por causa da Páscoa, os quarto-decimanianos. Durante muitos anos, o cristianismo no Ocidente, principalmente no Ocidente, permaneceu coeso em torno da figura da igreja centralizada na pessoa do bispo de Roma. E isso aconteceu, sobretudo, quando os bárbaros invadem Roma e quando o império se desfaz, né? O que sobra do Império Romano, da glória do Império Romano, resiste e subsiste, de alguma maneira, nas feições da igreja, porque os bárbaros, de alguma maneira misteriosa, talvez por uma ação da preservação de Deus, e eu não quero fazer uma leitura hagiográfica da história, o fato é que os bárbaros preservaram muito da igreja, e a igreja, por sua vez, preservou muito da tradição antiga que a precedeu, sobretudo, né, os fundamentos gerais humanísticos do Império Romano e alguns aspectos, né, da aliança greco-romana, pelo menos do ponto de vista cultural. Então, muito de que você vê no cristianismo medieval, que nós conhecemos hoje da Igreja Católica, a sua organização, a figura do Papa como uma espécie de pontífice, porque, para quem não sabe, o imperador de Roma tinha o título de pontífice máximos, né, o mesmo título que tem o Papa, o modo como o Colégio dos Cardeais está organizado, lembra muito a corte do Senado romano, os próprios paramentos que os padres e os bispos usam, lembram muito os paramentos que usavam os potentados romanos. Se você vê o próprio título das igrejas, né, Basílica, por exemplo, do grego Basileu, né, que era a igreja do imperador, né, Basileu, imperador ou reino, e assim por diante. Estou dizendo tudo isso que, durante um tempo, no Ocidente, a igreja pareceu, embora ela conservasse instituições regionais de culto, de língua e de uma certa organização flexível, a igreja permaneceu praticamente unida. E, ao mesmo tempo, permaneceu irmanada a expressão oriental da igreja, sobretudo aquela de Constantinopla ou a igreja bizantina. E, assim, havia uma catolicidade tênue, frágil, porém real. A igreja era una. E essa unidade da igreja no Ocidente, enlaçado com o Oriente,
perdura até 1054. Em 1054, vocês conhecem os problemas com Fócio, Filóquio e aquelas coisas todas. Em 1054, os patriarcas de ambos os lados, Miguel Celulari de um lado, depois Fócio e o Papa do outro, se excomungam entre si e as igrejas rompem relações, e essas relações rompidas vai até 1971, quando o Papa Paulo VI, visitando Jerusalém, encontrou-se com Atenágoras I, a época patriarca de Constantinopla. Bom, de 1054 até o século XVI, a Igreja permanece no Ocidente, ainda que separada do Oriente, uma única Igreja católica. Católica não no sentido romano da palavra, mas católica no sentido teológico da palavra, conforme expresso no credo niceno-constantinopolitano. Então, até o século XVI, essa Igreja permanece, com suas pequenas variantes e ficções, ela permanece uma Igreja católica no sentido de abranger todo o território habitado, consciente, e no qual o Ocidente tinha algum tipo de contato ou predomínio. Mas chega o século XVI. Até o século XVI, esta unidade não quer dizer que ela não tivesse sofrido pequenas fissuras. Fissuras não são traumas que rompem, né, nem os ossos, nem os músculos. Fissuras são pequenas rachaduras. E a Igreja sofreu pequenas fissuras, começando com Pedro Valdo, na Itália, depois saindo da Itália, Pedro Valdo, depois nós temos os boêmios, temos John Hus, né, Wycliffe, Tyndale, até chegar, por assim dizer, né, na Reforma Protestante. A Reforma Protestante, sim, é uma pedrada, né, no espelho da Igreja. Trincou, rachou, quebrou o espelho da Igreja, e essa catolicidade ocidental, ela tornou-se uma grande fragmentação, e aos poucos ela foi sendo uma fragmentação de fragmentações. E como se dá o processo de fragmentação do cristianismo, que tornou-se denominacional e sectário a partir da Reforma Protestante, tendo por base o mesmo que acontece no movimento religioso em geral. Primeiro, interpretações divergentes ou particulares. Depois, experiências religiosas também diferentes, não só em ênfase, mas também em substância. Terceiro, lideranças carismáticas ou autoridades locais em torno das quais recrudesceu-se um pensamento e um estilo. E, por último, em alguns casos, simples rebeldia. Né? Ao invés de caminhar juntos, rebeldia. Não podemos esquecer nunca que a mão do Estado e os interesses alheios ou alienígenas à Igreja, por parte do Estado, tanto na Alemanha quanto em Genebra, e também em Zurique, onde estava Zwingli, e mais tarde, mais claro na nossa mente, né, a Inglaterra de Henrique VIII e os muitos partidos puritanos contra a monarquia, ora contra a Igreja estabelecida, ora contra, sabe-se lá mais o quê. O fato é que esse gênio denominacional e sectário, ele se recrudesce e se estabelece no cristianismo a partir da Reforma Protestante. Isso tem que ficar muito claro para nós, que ela se estabelece e se recrudesce. Por denominação, nós entendemos, primeiro, um grupo de crentes ou de igrejas que se reúnem sobre o mesmo nome autoproclamado que o identifica ou com uma doutrina ou com uma prática. No caso dos presbiterianos, uma forma de governo. No caso dos batistas, uma prática que é a do batismo. Dos metodistas, por exemplo, um método de santificação. E assim, o fato é que um grupo de cristãos se reúne e se identifica sob o nome, e esse nome lhes dá um distintivo, ou teológico, ou doutrinário, ou ético. Depois, as denominações possuem estruturas muito claras de governo, né? Estruturas que são geralmente piramidais, mas são estruturas que permitem que nesta plataforma política exista participação plural na governança. E nas denominações, os aspectos carismáticos dos líderes se tornam, digamos assim, secundário, não quer dizer que não exista, mas se torna secundário
justamente em face das suas estruturas e da sua governança particular e da sua governança participativa e da sua governança, digamos assim, rotativa, né? Geralmente, não se tem o mesmo sujeito durante muitos anos à frente de uma denominação. Lembrando que, para falar de seitas, nós temos que lembrar que seita é uma coisa muito interessante. Para os outros, a seita somos nós. Nós temos que ter muito essa consciência. Para um católico, um presbiteriano é seita. Para a congregação cristã, um presbiteriano é seita. Para alguns batistas, nós somos seitas. E para nós, todo mundo é seita, né? É incrível. Então, a gente precisa tomar cuidado quando vai falar sobre o que é seita. Mas, né, a seita não busca, primeiro, catolicidade ou universalidade. Ela se dá, né, por satisfeita por fazer proselitismo e crescer apenas e tão somente organicamente, embora algumas seitas sejam bastante agressivas do ponto de vista do seu crescimento, como as testemunhas de Jeová. Se a grande religião não é de todo exclusivista naquele que pode e deve ser salvo, para a seita existe o exclusivismo. Só serão salvos os membros daquela seita ou aqueles que concordam com aquela seita. Embora nós, presbiterianos, não neguemos que há salvação em qualquer outra denominação, porque não é a denominação que salva, é Cristo, a seita, de alguma maneira, ela estabelece a relação soteriológica com a pertença eclesiológica ou grupal ou com aqueles que estão ali. Agora, para dar um salto, que nós temos aí mais 6 minutos dos 45 propostos, quais são as principais características de uma seita, para nós entendermos? Se você leu um dos artigos que eu dei para vocês, nas páginas 26 e 27, né? Deixa eu ver qual que é o artigo, páginas 26 e 27, da revista antropológica, sei lá, no ano 12, volume 19, volume 2018, que é que fala sobre as seitas e as denominações como conceito, a partir de um estudo fenomenológico dos novos movimentos religiosos. Então, na página 26 da revista antropológica, apresenta as principais características das seitas. Primeiro, é uma organização com estrutura simples e pouco burocratizada. Por mais que eles sejam enormes e grandes, é muito fácil compreender como funciona uma seita. Difícil é compreender o Supremo Concílio, Sínodo, Presbitério, Conselho e as suas funções, suas relações, jurete, jet, CRI, não sei mais o quê, né? Autarquia, essas coisas são muito próprias das denominações. Também é uma associação sempre voluntária, né? Porém, né, exige exclusivismo. Você não pode ser, por exemplo, membro de uma seita e de uma outra igreja, né? Você não pode. Não sei se você conhece alguém na congregação cristã no Brasil, por exemplo, que é uma típica seita. Se você, da congregação, frequentar um outro culto, uma outra igreja, participar de um outro evento, você corre o risco de perder a sua liberdade. A seita, que nasce normalmente no seio de um movimento religioso mais amplo, reivindica para si a exclusividade ou o monopólio da verdade, como quem diz, né? Estão todos errados no grupo maior, né? E nós, no grupo menor, é que estamos certos. Isso acontece muito quando sai, por exemplo, uma igreja de dentro de uma denominação, uma igreja que se torne, aqui na nossa cidade, aconteceu isso um tempo atrás. Saiu um pastor da igreja presbiteriana e, durante um tempo, ele propagou que era um novo caminho, né? Eles estavam certos e o resto estava completamente errado. Nas seitas, geralmente, o líder, né, é o mensageiro exclusivo e personalizado de Deus, e ele possui a mensagem inerrante, né? Os outros todos estão retorcendo. Esses membros, quando nascem numa nova espiritualidade, se consideram eleitos e exclusivos, particulares, eles estão distantes dos outros. O proselitismo é sempre seletivo, né? Apoia-se na conversão pessoal, adotam ideias, comportamentos e costumes que lhes são muito próprios, que os identificam, que os fazem diferente dos outros, na alimentação, no uso de roupas, no apartamento social,
estão frequentando certos lugares, tendo um certo tipo de linguajar, ou seja, existe uma identificação muito forte com esses grupos. Depois, as outras características não são tão marcantes assim, mas eu quero me dedicar a uma que eu acho muito interessante, a duas, a 14 e a 17. Na 14, quanto à relação com a sociedade, com o Estado e com as igrejas e religiões históricas, a seita tem um caráter contestatório no que se refere aos valores comuns, aos valores, costumes e às normas que procedem da sociedade. Digamos que eles vivem numa ambivalente, porém real, antítese radical com relação a valores, costumes, normas que provenham ou do Estado ou de outra forma de poder institucionalizado ou organizado. E a 17. Quem defender opiniões contrárias às doutrinas da seita ou violar as suas normas básicas de comportamento, ética e de organização, será punido internamente. Eu diria até que será punido exemplarmente, né, para modelos do... O espírito sectário não aceita, digamos assim, divisionismos, não aceita que exista antagonismos, não aceita crítica, não trabalha bem com a crítica. Não sei se você já percebeu que, apesar de estarmos falando de seitas, com muita caridade, prudência, mas com muita verdade, algumas desses conceitos se aplicam, às vezes, a nós também, viu? Nós não gostamos muito de ser contrariados, não gostamos muito de oposição, queremos pensamento homogêneo, nós nutrimos a cultura do cancelamento para quem possa divergir em nós alguma uma outra coisa. Digamos que o sectarismo é menos uma condição e mais um espírito. É menos um conceito e mais uma prática, ainda que muitas vezes involuntária, né? Então, nós temos que vigiar. Bom, vocês vão reunir-se em grupos, e vocês têm 50 minutos pela frente para reunir-se em grupo. Vocês vão reunir-se em grupo e vão discutir 3 ideias básicas. Anotem aí. A primeira delas, né, é se você percebe que existe algum perigo real para a sociedade com o crescimento ou avanço das seitas. Se há algum perigo real para a sociedade com o crescimento ou avanço das seitas. Segundo, pastoralmente, como enfrentar ou como responder aos apelos das seitas, né, e ao seu proselitismo. Como responder pastoralmente aos apelos das seitas e ao seu proselitismo. E terceiro e último, né, você conseguiria detalhar este espírito ou inclinação sectária dentro da nossa denominação? Quais seriam? Você consegue detalhar esse espírito sectário dentro da nossa denominação? Se você conseguir, quais seriam? Se não tem, é bobagem. Se você ama IPB de paixão, de coração, como eu também o amo, mas prefere achar que nós vivemos quase que num paraíso terrestre, tudo bem, respeitaremos a sua douta opinião. Irmãos, deem 5 minutinhos para vocês tomarem uma aguinha, um café e acordar direito, né? Depois disso,